Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV. A cirurgia ortognática é realizada para a correção das desproporções na anatomia da região maxilar, que envolve o entorno dos dentes, das gengivas e da face do rosto, de forma que o nariz, queixo e bochechas ganhem contornos e alinhamentos de harmonia entre si, além de contribuir para a melhoria da mastigação e até do sorriso. Essas estruturas em desarmonia podem provocar distorções na fala de uma pessoa. É por isso que, nestes casos, uma equipe multidisciplinar entra em cena com especialistas em reabilitação oral e até fonoaudiólogos que vão subsidiar os demais profissionais a melhor atuar durante uma cirurgia ortognática, indicando o ponto cirúrgico mais adequado para o aperfeiçoamento das funções orais e, consequentemente, de toda a harmonia da face. Para melhor entender a relação da cirurgia ortognática com a fonoaudiologia, o programa Consultório Médico na TV entrevista nesta edição a fonoaudióloga Andréia Galvão. Acompanhe uma matéria que mostra o papel da fonoaudiologia nas cirurgias ortognáticas. A cirurgia ortognática proporciona ao paciente uma melhora na estética facial e na harmonia entre as estruturas anatômicas do rosto, possibilitando mais eficiência das características funcionais orais. O espaço interno da boca, o tamanho e a forma dos ossos podem passar por mudanças ao longo da vida, modificando a posição dos tecidos moles, provocando alterações nas funções da mastigação, sucção e deglutição. Nas cirurgias ortognáticas, uma equipe multidisciplinar, formada por especialistas em reabilitação oral e fonoaudiologia, atuam para maior segurança do paciente. O tratamento com o fonoaudiólogo proporciona a adequação da musculatura ao redor da boca, da postura global, da respiração, da articulação da fala, entre outras. Quando o fonoaudiólogo participa da equipe multidisciplinar na fase pré-operatória, fazendo o diagnóstico e colaborando no planejamento cirúrgico, o prognóstico será melhor. O acompanhamento deste profissional deve começar de 1 a 2 meses antes da realização da cirurgia. As orientações estão relacionadas à alimentação, higiene bucal e cuidados pós-cirúrgicos, relacionados à postura de repouso dos lábios e da língua. A fonoaudiologia, portanto, ao analisar as funções da mastigação, deglutição e aspectos funcionais da respiração, dá uma grande contribuição ao sucesso de uma cirurgia ortognática. Doutora Andréia, muito obrigada por aceitar o convite ao programa Consultório Médico na TV. Eu que agradeço, Mari, a participação no programa e vai ser um prazer poder conversar com vocês hoje. Obrigada. Doutora Andréia, explique um pouco a sua especialidade, né? Que você tem uma área específica. Detalhe para nós. Mari, eu sou especialista em motricidade orofacial, que é uma área da fonoaudiologia que trabalha com as funções do sistema estomatognático e as estruturas fonoarticulatórias. Que é isso? Esse monte de nome difícil. Deixa eu explicar para você. Os órgãos fonoarticulatórios são os órgãos que vão trabalhar para a execução dessas funções que eu falei anteriormente. São os lábios, a língua, bochechas, céu da boca, o véu palatino, a articulação temporomandibular. E esses órgãos juntos vão fazer com que a gente consiga realizar as funções estomatognáticas. Então, tudo que envolva essa parte mole do nosso rosto, da cabeça, pescoço, toda essa parte muscular, é o que está envolvido dentro da área da motricidade orofacial. Então, tudo que tiver a respeito dessa questão muscular está dentro da nossa área de especialização. Tudo na área da face.
Isso, toda a parte mole da face, toda a parte muscular de cabeça e pescoço está dentro da área da motricidade orofacial. Doutora, a sua especialidade, ela precisa ter um conhecimento tanto de anatomia como fisiologia, não é isso? Tem, é fundamental. Eu costumo dizer que nem só para o fonoaudiólogo, para todo profissional da saúde é fundamental que a gente saiba com o que a gente está trabalhando. Então, para o fonoaudiólogo que trabalha especialmente com cabeça e pescoço, a gente tem que conhecer muito bem a anatomia, ou seja, a musculatura, os órgãos, o que compõe, né, as estruturas que compõem cabeça e pescoço e as funções. Então, quando a gente fala de anatomia e fisiologia, ambas estão muito relacionadas. A gente costuma dizer que forma, que seria a anatomia, e função, que seria a fisiologia, estão entrelaçadas. Você não consegue estudar um sem saber do outro. Então, para a gente poder trabalhar com um paciente que tem alteração, a gente precisa conhecer a normalidade muito bem. Doutora, você explicou na primeira pergunta da sua especialidade e falou um termo que é estomagnático. Estomatognático. Exato. O sistema estomatognático, ele é composto pelas partes moles, que é a musculatura, pelas partes duras, que é o dente, são os ossos, pelas partes estáticas, que não se movem no nosso corpo, então, os vasos sanguíneos, os nervos, e pela parte dinâmica também, a articulação temporomandibular, por exemplo. Então, tudo isso, osso, músculo, inervação, tudo isso vai fazer parte do sistema estomatognático. E as funções desse sistema são 5. Sucção, mastigação, deglutição, respiração e fala. Então, para a gente realizar essas 5 funções, a gente tem que ter as nossas estruturas todas funcionando corretamente ou posicionadas de maneira adequada. Como a fonoaudiologia é uma reestruturação, né, uma reabilitação, o que é feito com a cirurgia ortognática? O que acontece? A cirurgia ortognática, ela é um processo cirúrgico que vai reposicionar as bases ósseas de maxila e mandíbula, uma em relação à outra e ambas em relação à nossa base do crânio, né? Então, o que acontece? A cirurgia vai fazer o reposicionamento ósseo e da nossa parte fonoaudiológica, a gente vai readequar toda a parte mole que acompanha esse osso. Então, vamos supor, a cirurgia ortognática, um paciente vai precisar fazer um avanço no queixo. Ele tem um queixo muito para dentro, a maxila muito para fora, e ele vai precisar fazer a cirurgia para botar esse queixo mais para frente. Então, a gente tem que entender que junto com essa mandíbula, com esse queixo, vai toda essa musculatura acompanhando. Então, a gente também tem que trabalhar junto dos casos cirúrgicos, justamente para dar esse suporte muscular, para que o paciente não tenha desconforto, recidivas, uma tensão excessiva. Então, o nosso trabalho é voltado para as movimentações musculares que acompanham a movimentação óssea. E o que causa essas deformidades, né, faciais, doutora? As deformidades dentofaciais, muitas delas têm um caráter hereditário. Às vezes, na família, a gente tem um histórico de meu pai tinha um queixo muito para frente, o meu irmão tinha, eu também tenho. Então, existe esse componente familiar que pode estar envolvido, né? Que a pessoa já nasce com essa programação para ter esse queixo desse jeito. E também existe o componente ambiental que pode estar influenciando. Um hábito oral deletério, por exemplo, pode causar uma deformidade dentofacial. Esse hábito oral deletério é o que a gente chama de hábitos orais, né? Que quer dizer chupar um dedo, chupar chupeta por muito tempo, roer unhas, sabe? Esses hábitos parafuncionais que todo mundo, a gente sempre conhece alguém que tem alguma coisa desse tipo. É importante você enfatizar isso, pois né? Para as pessoas se preocuparem, né? Exato, gente. Vamos parar com os hábitos parafuncionais. Porque o que acontece? Se a gente mantém esses hábitos por muito tempo, muitas vezes a alteração é só dentária. Então, vamos supor, um paciente que chupa muito o dedo, ele pode tanto entortar só o dente e coloca um aparelho ortodôntico e corrige essa maloclusão, esse apinhamento dentário,
Mas ele pode, junto com esse dente que entortou, ele ter modificado a posição do osso também. Então, muitas vezes, a gente encontra paciente que tem o que a gente chama de mordida aberta, são aqueles dentes que não se fecham na frente. E aí, em alguns casos, só o aparelho ortodôntico resolve, nos casos dentários. Nos casos esqueléticos, que é quando o osso já está comprometido, aí não tem jeito, tem que ir para a cirurgia, e a cirurgia só se faz, né, quando você está na fase adulta. Então, muitas vezes a persistência desses maus hábitos podem acarretar uma deformidade dentofacial. Então, nesse caso, quando a gente já recebe um paciente que tem uma indicação cirúrgica, é de praxe. As primeiras perguntas que a gente faz é relacionado a hábitos. Quais são os hábitos que esse paciente tem? Até para a gente saber se existe um componente genético ou se essa alteração é justificada por um hábito parafuncional, por exemplo. Isso, doutora, também influencia não só no dentofacial, mas também até na própria respiração da pessoa, né? Totalmente. Todas as funções podem ficar comprometidas devido a esses maus hábitos. As principais alterações que a gente encontra com relação aos pacientes é a respiração oral. Então, é aquele paciente que respira pela boca. Alterações, muitas vezes, de mastigação, que pode estar relacionada a uma mordida cruzada ou outros problemas. E algumas alterações de fala também. Então, tudo isso está envolvido relacionado aos hábitos. Sem falar também da deglutição, que muitas vezes os pacientes têm uma alteração de posição de língua que influencia na maneira como ele deglute. Então, essas funções que eu já descrevi antes, as estomatognáticas, elas estão super relacionadas a essa questão dos hábitos. Então, e muitas vezes a pessoa nem tem o hábito, e às vezes tem, né, uma deformidade ou tem algum comprometimento. Então, a gente tem que ficar muito atento para isso tudo. Doutora Andréia, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Antes, acompanhe o quadro Fica a Dica com a especialista em reabilitação oral, doutora Alexandra Calafange. Olá! Hoje em nosso quadro Fica a Dica, iremos falar sobre a possibilidade da troca das restaurações de amálgama. Então, iremos falar sobre a possibilidade de trocar as restaurações de amálgama. Já ouviu falar? O amálgama é aquele material prateadinho que muitas pessoas têm de restaurações antigas que fizeram quando ainda eram crianças. Só que no mundo atual, onde a estética é preponderante, não se aceita mais um sorriso metálico. Então, muitos pacientes têm necessidade estética, têm a vontade de remover esse material. Alexandra, é possível? Todo mundo pode trocar? Quais são os riscos envolvidos nessa troca? Muitos pacientes chegam no consultório dizendo: meu dentista disse que eu não devo trocar, que o amálgama é igual a vinho, quanto mais antigo melhor. Ou então, não mexa no que está quieto, se você mexer você vai ter problema. Isso acontece realmente? Eu vou ter que ficar com minha boca prateada? Eu particularmente costumo dizer que acho parecido com um biscoito recheado que ficou no dente. Quando você abre a boca está aquele escurão. Eu acho assim. E existem hoje inúmeros caminhos onde a gente pode realizar essa troca. Entretanto, é necessário que seja feito um planejamento adequado. A odontologia de sucesso é baseada nisso o tempo todo. Planejamento. E da onde é que vem esse planejamento? De uma documentação adequada. Então, não se mexe em boca de paciente sem ver pelo menos radiografia. Através da radiografia, nós iremos analisar se o dente tem alguma trinca, se existe infiltração, se a restauração está ruim, se a necessidade de troca é só estética, se tem risco de ficar com sensibilidade depois que trocar essa restauração, para que isso seja visto antes de realizar o procedimento. E, Alexandra, eu queria trocar minhas restaurações gigantescas. Dá para eu fazer? Sempre dá. Entretanto, a opção terapêutica, ou seja, a opção da troca, é que vai variar. Porque muitas vezes não vai dar para fazer uma restauração de resina convencional, por exemplo. O paciente vai ter que partir para uma incrustação de porcelana, vai ter que fazer uma peça indireta que vem de laboratório. Então, aí é onde você tem que conversar com o seu dentista para que ele lhe explique. Alexandre, e se eu ficar com sensibilidade? Hoje, no mercado atual da odontologia, existem inúmeras possibilidades que nós podemos lançar mão para que o paciente não sofra com sensibilidade. Então, isso vai desde os materiais utilizados no passo a passo, como também técnicas como a utilização de laser para tratar a sensibilidade do paciente e que você não fique com dor. Porque também não adianta você trocar a restauração e depois ficar doendo ou depois ficar sensível. Tá? Então, o que você precisa entender? Que
Sempre dá para fazer. Agora, cada um dos passos tem prós e contras, e isso você tem que discutir com o seu dentista para que você fique seguro e fique feliz com o resultado do tratamento. Procure sempre um profissional especializado. Até a próxima! Estamos de volta com o segundo bloco do programa Consultório Médico na TV, que entrevista a fonoaudióloga Andréia Galvão. Doutora, falando sobre a cirurgia ortognática, né, a importância, né, da equipe multiprofissional. Então, o fonoaudiólogo na cirurgia é muito importante, não é isso? É fundamental que a equipe esteja muito bem integrada e que exista nessa equipe um cirurgião bucomaxilo, o ortodontista, o fonoaudiólogo. Em alguns casos, a gente também tem o profissional da psicologia ou nutricionista, a depender de cada caso e da complexidade dos casos, né, e do tipo dos pacientes. Geralmente, quando a gente está inserido nessa equipe, a gente trabalha muito junto desde o processo do diagnóstico até o processo de avaliação, todo o planejamento, até o momento da intervenção. Então, a equipe geralmente se conversa muito, na verdade, é de rotina, o tempo trabalho todo. Em equipe, trabalho em equipe totalmente. Muitas vezes acontece de um paciente que tem uma maxila, né, um excesso vertical de maxila, que a gente chama, e o cirurgião está planejando, por exemplo, fazer uma impactação, colocar essa maxila mais para cima em 5 milímetros. Só que aí na hora que o fonoaudiólogo está avaliando, a gente percebe, por exemplo, que o lábio superior do paciente é bem curtinho. E a gente sabe que vai ter que alongar esse lábio. Então, a gente conversando com o colega, a gente consegue dizer, olha, no lugar de impactar 5 milímetros, por que a gente não impacta só 3? Porque a gente ainda vai alongar uns 2 milímetros de lábio. Então, muitas vezes o planejamento acaba mudando um pouco quando a gente junta as avaliações dos profissionais. Então, é fundamental que a gente possa conversar juntos sobre o caso do paciente, até para a gente fazer uma correta intervenção. Então, é preciso que o planejamento seja muito bem amarrado, esteja muito bem estruturado, muito bem feito, entre especialmente, né, o ortodontista, o bucomaxilo e o fono, para que os resultados sejam os melhores possíveis. Também não pode ser antecipada a cirurgia se os outros especialistas não derem o diagnóstico correto, né? Exato, exatamente. A gente só faz isso de maneira conjunta. Se um paciente, por exemplo, vem inicialmente para o meu consultório com a queixa, por exemplo, de mastigação, e eu percebo que ele tem uma alteração dentária, tem um queixo muito para frente, enfim, ele me dá sinais clínicos de que tem coisa aí envolvida, geralmente o encaminhamento a gente já faz para o ortodontista manda para o cirurgião, para a gente poder corrigir, porque eu não vou conseguir trabalhar a mastigação de um paciente que tem uma forma do osso e uma forma do dente totalmente alterada. Então, a gente precisa dessas correções primeiro, para que a gente corrija a função no final. Afinal de contas, a função ela é o resultado da estrutura. Doutora, e os seus pacientes, eles já vêm encaminhados de outro especialista ou ele já toma a iniciativa de vir? Geralmente, isso varia um pouco. Em alguns casos, o paciente vem para mim com a queixa funcional, às vezes é o pai que traz o filho. Olha, meu filho, ele fala errado, ele tem uma alteração na fala, tem um ponto articulatório que está invertido. Quando a gente vai analisar, essa alteração de fala está sendo causada por um problema estrutural no dente, no osso, que está mal posicionado. E aí, nesses casos, a gente encaminha para o ortodontista ou para o bucomaxilo. Geralmente, primeiro para o ortodontista. E aí, o ortodontista, após verificar que o problema não é só dentário, manda para o cirurgião. E o inverso também acontece muito. Às vezes, o paciente
já faz um tratamento ortodôntico pelo incômodo estético ou porque sente alguma dificuldade, porque o dente está muito entremelado, como a gente chama, ou muito apinhado, e vai botar o aparelho no dente para ficar bonito, para corrigir, né, o que ele está achando ruim. Quando chega no dentista, o dentista diz, olha, o seu caso é cirúrgico, manda para o buco. E aí o buco diz, olha, a gente vai fazer a cirurgia, mas você vai precisar de uma fono para drenar o seu edema pós-cirúrgico, para reabilitar sua fala, sua mastigação, sua respiração, sua deglutição, o que tiver de alterado. E aí, às vezes, esse paciente já vem para mim, cheio de exame, com cirurgia marcada, dizendo, eu vou operar amanhã. E aí, nesses casos, como ele já vem com tudo pronto, a gente faz esse trabalho, né, do momento que ele veio adiante. Então, às vezes, ele vem com a cirurgia marcada e a nossa intervenção vai ser no pós. Quando esse paciente ele é bem orientado, ele consegue se programar, ele já vem com antecedência de 2 meses mais ou menos da cirurgia e já começa uma intervenção fonoaudiológica pré-operatória, né, porque a gente consegue trabalhar essa musculatura e preparar ela para a cirurgia. Então, quanto antes ele vem, melhor. Mas a grande maioria dos casos, às vezes o cirurgião ou o dentista faz o encaminhamento, mas o paciente só cria coragem para vir para a terapia depois que ele faz a cirurgia e vê que está com edema, vê que não está conseguindo mastigar ou que não está conseguindo abrir a boca. E aí eles geralmente recorrem para a gente nessa fase. Então, é bem misturado. E qual é a idade, doutora? Para fazer a cirurgia? Isso, para fazer a cirurgia ortognática. É indicado para pacientes adultos, a partir do momento que parou aquele surto de crescimento. Então, geralmente, os pacientes vêm com mais de 18 anos, porque aí eles não estão mais nessa fase de crescer o osso, né? Porque corre o risco de operar e o osso continuar crescendo e ter uma recidiva. Então, espera-se essa fase de crescimento ósseo e a partir daí é que a cirurgia é feita. Tem variação de homem para mulher ou não? Olha, comparando com os pacientes que eu já tenho recebido, as mulheres ainda vêm um pouco mais novas que os homens. Eu não sei se por uma questão de vaidade ou se por uma questão realmente de crescimento. Tem a questão também da menstruação, que a gente sabe que interfere, né, a questão dos hormônios na mulher. Então, muitas vezes, essa fase de crescimento, a mulher para de crescer mais cedo que o homem. Mas, de maneira geral, ele já vem com mais de 20 anos, já na fase adulta, alguns com mais de 50, com 60, então é bem variado. Mas, de maneira geral, o público é adulto. Ok, doutora, vamos para um breve intervalo e já voltamos. É possível identificar o câncer nos olhos precocemente. Uma mancha branca na pupila, conhecida como reflexo de olho de gato, pode ser um sinal. Fique atento. Se seu filho apresentar este sinal, leve-o ao pediatra e tire suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Consultório Médico na TV, que entrevista a fonoaudióloga Andréia Galvão. Doutora Andréia, falando um pouco ainda da cirurgia, né, do pré-cirurgia, o paciente, quais são os maus hábitos que ocasionam o problema para fazer uma cirurgia ortognática? Como a gente já tinha discutido anteriormente, geralmente esses maus hábitos estão relacionados aos hábitos deletérios. Então, o paciente que apoia muito a mão no queixo, o paciente que dorme empurrando aquele queixo para o lado, o paciente que chupa o dedo, o paciente que, acredite, na fase adulta ainda chupa uma chupeta ou tem esses hábitos parafuncionais, isso tudo contribui para que ele tenha uma deformidade dentofacial e tem essa indicação para a cirurgia. Doutora, e quais são os tipos de exame que o paciente precisa ser feito?
Geralmente, o bucomaxilo, ele pede os exames de imagem, né? O raio-x, a tomografia, pede os exames de sangue, o risco cirúrgico, para fazer esse acompanhamento da cirurgia mesmo, né? E da parte fonoaudiológica, a gente faz uma avaliação clínica. Então, os exames que a gente faz e as avaliações que são realizadas são feitas no consultório, com medições. A gente usa um paquímetro digital para medir cada milímetro da face, a gente fotografa o paciente, a gente filma o paciente, analisa todas as estruturas em repouso, então, posição de lábio, de língua, de bochecha, parado, sem movimento, e depois a gente pede para ele executar movimentos. Então, a gente grava a mobilidade, como que ele faz um bico, como que ele sorri, como que ele mastiga, como que ele engole, como que ele fala. Então, tudo isso é documentado, para que após a cirurgia a gente possa utilizar isso de base para a terapia e comparar também, que essa é a melhor parte. Quando a gente pega o pós-cirúrgico, que o paciente está ótimo, e compara com a fase pré, esse momento é o melhor de tudo, quando o próprio paciente consegue perceber como ele melhorou. Eles relatam muito isso para a gente também. Eu pensei que eu sabia o que era mastigar. Eu achei que eu sabia mastigar, mas eu vejo que eu só mastigo bem agora, né? Eu achei que eu respirava bem e eu vejo que depois da cirurgia eu respiro muito melhor. Então, os benefícios são tremendos para o paciente. Bom, a reabilitação do fonoaudiólogo, né, após, né, no pós-cirúrgico, em quanto tempo, doutora, da cirurgia? Isso depende um pouco do procedimento cirúrgico que é realizado e da equipe que você está inserido. Por exemplo, eu recebo pacientes de diversos cirurgiões aqui no estado. Então, tem cirurgião que geralmente com 24 horas de cirurgia já me libera e diz: Andréa, operei o paciente hoje, amanhã você já pode ir no hospital começar a sua intervenção. Então, tem bucomaxilos que já prefere esperar 3 dias, 4 dias, uma semana, a depender da movimentação que foi feito, de como o paciente está. Então, geralmente, nesses casos que a gente já começa com uma intervenção imediata após a cirurgia, o trabalho ele é muito mais voltado para a redução do edema pós-cirúrgico, que é bem grande, isso, óbvio, né? E para dar bem mais conforto para ele, porque na hora que o paciente opera, ele não quer saber da mastigação, ele não quer saber da fala, da deglutição, ele quer saber de desinchar. Então, socorro, tira esse edema de mim. Então, nessa fase inicial, como a gente quer proporcionar esse conforto para o paciente, então a gente começa com essa drenagem linfática facial e ela perdura ainda por mais algum tempo. A gente faz, às vezes, 1 mês de drenagem, a depender da quantidade de sessões, né? Então, a gente drena esse paciente, começa a fazer um trabalho muscular com ele bem suave, de movimentar um lábio, movimentar um pouco as bochechas, sem abrir boca, sem mover o queixo para os lados. Depois que esse paciente começa a melhorar desse edema e começa a recuperar essa mobilidade dessa parte mole, aí sim, quando os pontos vão cicatrizando e à medida que o cirurgião vai liberando, a gente já começa a aumentar as movimentações. Até o momento final, que a gente já consegue abrir a boca do paciente, ele já consegue mastigar, e a gente tem que trabalhar isso com o alimento. E aí, isso vai depender um pouco, o tempo da terapia depende um pouco da colaboração do paciente, do empenho dele, né, em executar os exercícios, e depende muito também da manipulação cirúrgica que foi feita, porque a gente tem pacientes mais complicados e a gente tem pacientes super simples. Então, é meio relativo esse tempo. Mas nesse pós-cirúrgico, né, doutora, você fala que às vezes o cirurgião libera para a fonoaudióloga, mas o paciente está anestesiado, então passa o tempo da anestesia, ele pode sentir dor. Então, como que é esse trabalho? Essa é uma pergunta bem curiosa. Todo paciente pergunta isso. Ele não quer sofrer, né? Exato. Todos eles, isso é unânime. Todo paciente, até hoje, quando a gente chega lá para atender, ele pergunta: vai doer? E aí a gente diz: pelo contrário,
a cirurgia ortognática ela é uma cirurgia que o paciente, apesar da gente olhar os vídeos, ver aquela coisa na internet e dizer, meu Deus, que cirurgia é essa que vai tirar o osso do lugar, vai botar um parafuso na minha boca? E a gente acha que é muito sofrida, mas as principais queixas do paciente é o inverso, é de não sentir. Então, é a perda de sensibilidade que acontece. A gente acha que vai ficar doendo, que ele está muito inchado e está sentindo dor. Mas, geralmente, o paciente ele não sente. Então, a gente manipula e ele não se queixa de nada. Dificilmente, um caso ou outro que ele diz, eu sinto uma pressão, eu sinto um formigamento. Mas, na nossa manipulação, ele sempre fala, eu pensei que ia doer e nem doeu, foi bom. Porque o processo da drenagem ele é muito suave e é superficial. Então, a gente não faz força, não chega a provocar dor, nem machucar o paciente. Então, assim, apesar da insegurança e do medo, quando a gente faz a primeira vez, aí eles já ficam todos contentes. Vamos fazer a próxima. Porque a melhora é imediata e não é um processo dolorido. Então, você indica a cirurgia ortognática para os pacientes? Para os pacientes que têm deformidade, recomendo que podem fazer. Não é uma cirurgia que tem um pós-operatório dolorido. Existem algumas limitações iniciais para falar, para mastigar, mas isso tudo a gente consegue recuperar, o paciente evolui super bem e os resultados finais são excelentes. E essa cirurgia é uma cirurgia que a gente faz pensando na função, mas que ela melhora a estética do paciente. E isso também é uma retroalimentação muito positiva, porque às vezes o paciente está inseguro, está com medo, mas quando ele vê que aquele queixo grande está no lugar, que está bonito, que ficou bom, ou aquela maxila que era muito para frente, ele era muito dentuço, né? E agora ele está com a harmonia facial, né? Está com um rosto bonito, simétrico, equilibrado, exatamente. O paciente fica super feliz. Doutora Andréia, eu quero agradecer a sua participação ao programa Consultório Médico e esteja bem-vinda para uma próxima entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer poder conversar com vocês. Eu estou à disposição para as dúvidas dos telespectadores e de quem mais tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre a cirurgia ortognática. Obrigada. Obrigada. Estamos encerrando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV, prometendo voltar no próximo sábado ao meio-dia com mais uma edição inédita. Compartilhe, curta nossas redes sociais, se inscreva e acesse nosso canal no YouTube. Até a próxima semana!